Boa noite, irmãos, irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Eu fico grato a Deus, por ver nosso templo cheio, dentro dos limites impostos aí pelas autoridades, de 25%. Então, é muito bom ver você, cada um de vocês aqui, participando deste culto. E também os irmãos que estão à distância, que gostariam de estar aqui, mas por causa dessas limitações e outras coisas mais, não puderam. Mas estamos todos aqui juntos para prestar esse culto a Deus, algo tão necessário na nossa vida, fundamental, e nos alegramos, porque o Senhor tem nos dado este privilégio, o Senhor tem nos encontrado como adoradores. Então vamos, nessa noite, já estamos fazendo isso, prestando este culto, em espírito e em verdade, e tenho certeza que a bênção de Deus está sobre nós e todos aqueles que estão também nos acompanhando. E gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, no capítulo 5. Êxodo, capítulo 5. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos, mas você mantenha a sua Bíblia, porque depois nós vamos caminhar aí em todo esse capítulo, para ver aquilo que a palavra de Deus tem para o nosso coração nessa noite. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. E não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Senhor, tua palavra está diante de nós, e ela é inspirada pelo teu Espírito. Pedimos agora, ó Pai, a iluminação do teu Espírito, para que possamos, ó Pai, transmiti-la com entendimento, com amor, com poder que vem do Senhor, ó Pai, para que o povo que a ouvir possa ser edificado nessa palavra, e ela prospere na vida da tua igreja, segundo o teu propósito, que o Senhor mesmo já determinou, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, uma coisa tem ocupado a minha mente, o meu coração, nestes dias tenebrosos que nós vivemos. Tenebrosos tanto na política, na economia, na questão moral. Tenebroso quanto a essa pandemia da Covid, que tem ceifado tantas vidas, milhares, e nessa confusão, nesse tempo, uma coisa tem batido muito no meu coração e na minha mente. E a pergunta é esta: como ficará a igreja e o culto a Deus depois desse tempo de pandemia? Como ficará a igreja e o culto depois desse tempo de pandemia? É uma preocupação, é algo que tem feito pensar, orar e buscar a direção de Deus. E por isso mesmo, o Espírito Santo tem me feito voltar com insistência a esse tema da comunhão dos santos e do culto.
e da adoração que prestamos a Deus, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, culto que nós somos chamados a prestar, chamados pelo próprio Deus. Mas o que eu vejo muitas vezes, irmãos, é uma igreja que se afasta dia a dia, cada vez mais, dos preceitos bíblicos do culto, inventando tantas coisas para colocarem no culto a Deus, e uma indiferença muito grande para com a questão do culto a Deus, de se cultuar ou não, parece que não está fazendo tanta diferença assim na vida de muitas pessoas que se dizem cristãs. E agora, nessa época, né, em que surgiu o culto online, algo impensável alguns anos atrás, né, e eu que sou mais velho, né, tenho muita dificuldade em entender e aceitar esse tipo de culto online. E com isso, né, porque tem o culto online, surgiu então a expressão culto presencial. E como sendo uma opção para o crente, uma opção a mais. Eu posso estar no culto presencial ou posso estar no culto online. Então isso é uma questão que ainda não consegui absorver de modo completo. E durante toda a minha vida, né, na igreja, fui criado na igreja, né, nos meus 34 anos de pastorado, a presença dos crentes nos cultos sempre foi um indicativo da saúde da igreja e também da vida espiritual forte, de uma fé ativa. A pessoa quer adorar a Deus, quer buscar a Deus, está presente no culto, e isso sempre foi assim, algo que os pastores sempre pregaram, defenderam e estimularam a igreja. Mas, né, nesse último ano, tudo mudou. A adoração comunitária dos crentes, dos santos, já não é um imperativo de Deus para a igreja, mas se tornou uma opção ditada pelos poderes seculares e pela conveniência pessoal do culto. Veja bem, deixou de ser um imperativo, uma ordem de Deus para o seu povo adorá-lo, para se tornar uma opção que nos são impostas ou pelas autoridades ou pela conveniência pessoal de cada um. E por isso eu não peço desculpas por voltar a esse tema, né, nas minhas pregações, mesmo que talvez incomode algumas pessoas falar sobre isso, mas eu não me importo, porque primeiro eu tenho sido movido pelo Espírito Santo para se me preocupar, para estudar, para buscar o entendimento desse tempo. E segundo, né, porque vejo o desprezo pela adoração que nós vemos hoje na igreja, e eu estou falando de igreja aqui de modo geral, né, é uma questão que está afetando todas as igrejas, todas as denominações, não só a nossa igreja local, mas quando a gente vê esse desprezo, é um sinal, né, de uma séria enfermidade espiritual, e eu acho que é pior do que a Covid, porque essa doença mata eternamente. Quando a pessoa deixa de buscar a Deus, despreza a Deus, não ouve a palavra de Deus, o pecado mata eternamente. Então é muito mais sério. E com isso também, eu creio que muitas igrejas locais irão desaparecer. Não a igreja de Cristo, porque essa é indestrutível, a igreja invisível, aquela igreja que o Senhor conhece, né? Essa é indestrutível. Então, irmãos, é maravilhoso quando um crente diz, né, como no Salmo 122:1, né, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E para aqueles irmãos daquela época, talvez fosse muito mais difícil ir
a Jerusalém, ao templo de Jerusalém, do que para nós hoje. Íamos a um templo e prestávamos um culto a Deus. E hoje, no primeiro leitura da noite, o pastor Jefferson escolheu o Salmo 27, e o versículo 4 diz, né? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. São palavras, né, que mostram o apreço que a própria palavra de Deus, que os santos tinham por estar na casa do Senhor. Por isso, irmãos, eu quero chamar a sua atenção nessa noite para o tema, né? O culto a Deus é fundamental para uma fé viva. O culto a Deus é fundamental para uma fé viva. E o primeiro ponto que eu quero destacar está justamente nesses versículos iniciais. O culto é uma iniciativa de Deus. É Deus quem busca os seus adoradores. E o culto e a libertação espiritual, econômica, política, moral, seja o que for, começa com o culto a Deus. Começa com o culto. A gente vê claramente nesse texto que nós lemos. E você lembrar, né, a história da adoração começa lá em Caim e Abel, onde Deus aceita o culto de Abel, mas rejeita o culto de Caim. E daí para frente, todas as consequências que nós sabemos que temos aí no nosso mundo. Por isso, Deus, essa questão é de extrema importância para a nossa vida espiritual. E o texto que nós lemos aí no versículo 1, né, nós vemos Deus convocando o seu povo, que estava escravizado no Egito, para prestar-lhe um culto. E a escravidão do Egito, do povo de Israel, é um tipo, né, da escravidão espiritual que afeta toda a humanidade. O faraó é uma representação de Satanás, é um tipo. Ele é aquele tipo que mantém o povo eleito de Deus cativo, até que eles sejam libertos pela graça de Deus e possam então prestar culto a Deus. Efésios 2, 1 a 3 diz isso, né? Estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, né? Escravos, seguindo os dominadores deste mundo, fazendo a vontade da carne, e éramos por natureza filhos da ira, até que nós somos alcançados pela graça e o Senhor nos libertou. Então o povo de Israel vivia nessa situação, e durante a história de Israel, sempre foi lembrado essa grande libertação, que acontece conosco. Também, um dia fomos escravos de Satanás, mas o Senhor nos libertou e nos deu uma nova vida e nos convocou para a adoração. E nesse texto, irmãos, nós vemos que a libertação espiritual e até mesmo física começa com a adoração a Deus. Deus convoca o seu povo à adoração, né? Mas Satanás tenta impedir de todas as maneiras, e até das maneiras mais cruéis possível, que o povo o adore. Adore a Deus. E esse capítulo, irmãos, então mostra as dificuldades e as forças que operam na libertação do povo de Deus. Nessa rejeição de Faraó ao pedido de Moisés, e nas medidas de retaliação que ele colocou, nós podemos sentir o gosto e a idolatria de Faraó, o seu orgulho de ser o governante mais poderoso da terra e que despreza a Deus de uma maneira terrível. Ele age, né, na tentativa de impedir que o povo de Deus saia para adorar o Senhor. Deixa o meu povo
ir para que me celebre um culto no deserto. E Faraó, então, impede. E hoje, irmãos, é muito difícil para nós entender, perceber e aceitar esse mistério da graça de Deus no meio de toda esta confusão e sofrimento que estamos vivendo. Mas com fé em Deus, com fé, crendo nas suas promessas, nós devemos buscar o entendimento da palavra de Deus, para entender os propósitos de Deus na história do mundo, o propósito de Deus na história da igreja, e os propósitos de Deus na nossa história individual, pessoal. O que Deus quer para mim? O que Deus quer para a sua igreja? Como é que está acontecendo no mundo? Por que está acontecendo? O que Deus está me falando? Porque isso é necessário, irmãos, para que nós possamos entender e experimentar a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, conforme Paulo diz em Romanos 8, 21. A própria criação geme, esperando que, pela gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E por isso, irmãos, Deus convoca o seu povo para a adoração. E o versículo 3 me traz uma palavra de extrema importância e muito interessante. Moisés e Arão dizem para Faraó: o Deus dos hebreus nos encontrou. Que coisa interessante. Lá no início da história, nós vemos Deus procurando os seus adoradores. Ele nos encontrou. Não fomos nós que encontramos. Temos aqui a doutrina, muito cara à igreja, né, de que Deus é quem nos encontra no pecado, na morte, e nos transforma em seus filhos pelo poder do Espírito. Ele nos encontrou, não foi Moisés que saiu procurando, vou ver se eu acho Deus que vai libertar o povo, mas o próprio Deus veio ao encontro dele, e isso está registrado aí no capítulo 4, um pouquinho aí atrás, onde você está na sua Bíblia, no capítulo 4, verso 22, quando Deus encontra com Moisés, ele disse: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, o teu primogênito. Vejam que coisa interessante, né? Deus encontra Moisés, dá uma ordem para ele, vai dizer isso a Faraó. E Moisés foi, obediente a Deus. Mas se você notar, ele não falou a parte final da ordem, né? Eu vou matar, se você não deixar, eu vou matar o seu primogênito. Ele não falou, ele foi aí e diz: olha, deixa aí meu povo, porque senão a coisa ia ficar pior do que ficou, né? Mas ele foi, com coragem, obedecer a Deus. E então Deus nos encontra, nos chama. E o próprio Senhor Jesus, em João 4, 23 e 24, ele diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura e encontra para seus verdadeiros adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso, irmãos, essa ordem que Deus deu a Moisés, né? Ela é de extrema importância, essa convocação de Deus para a adoração. E Deus requer a adoração, né, do seu filho primogênito, dos seus filhos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Êxodo, capítulo 20, verso 24, né, depois de dar os 10 mandamentos, Êxodo 20, fazendo um parênteses aqui, né, nós começamos na quarta-feira um estudo, uma série de pregações
a respeito dos 10 mandamentos. Serão ministradas, né? A primeira já foi pelo pastor Jefferson, por mim, pelo pastor Pedro Felipe. Vamos fazer um estudo bem amplo e profundo sobre os 10 mandamentos e convidamos você. Parece que a partir de agora, essa semana já tem presencial, né? Na quarta-feira. Então faça aí a sua inscrição ou acompanhe aí online, porque não haverá espaço para todos, mas é um estudo que vai desafiar a sua vida com toda a certeza. Mas depois de dar os 10 mandamentos, Êxodo 20, 24, Yahvé, né, o Senhor, ele diz: em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Lugar e convocação em que celebrar a memória do meu nome. Isso te traz alguma coisa na sua cabeça? A gente se lembra das palavras de Jesus, quando instituiu a ceia, né? Mas as mesmas palavras. Jesus disse: fazei isto em memória de mim, até que eu volte. É o mesmo Deus. Uma prova da divindade de Jesus. Deus fala: onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, Jesus vem e diz: olha, fazer isso em memória de mim. Então nós temos que fazer isso, porque é uma ordem e um privilégio que o Senhor nos dá. Então, irmãos, com isso a gente pode perceber a importância da adoração para o povo de Deus. Ele mesmo requer essa adoração. Adoração coletiva do seu povo, essa celebração do seu nome, em memória daquilo que Deus tem feito por nós, irmãos. Que coisa maravilhosa. Mas parece que a igreja dos nossos dias perdeu essa visão da importância fundamental da adoração coletiva dentro da fé bíblica. E a igreja está aceitando passivamente qualquer proibição para se adorar a Deus, mesmo que não haja motivo para isso. Mesmo que as autoridades, muitas vezes incrédulas, muitas vezes blasfemas, querem impor à igreja do Senhor, para que a igreja deixe de adorar, como Faraó fez. Quem está sob o domínio de Faraó, de Satanás, vai fazer isso, impedir o povo de Deus de adorar. Então Deus resolve libertar o seu povo, né, quando o rei do Egito impede a adoração a ele. E como o Faraó zombou tanto de Deus, ele que se julgava acima de qualquer povo, de qualquer lei, de qualquer coisa, Deus resolve mostrar para ele: olha, quem que é o poderoso? Quem que é o soberano? E Deus então começa, daí para frente, a tirar tudo de Faraó. Foi aos poucos. Ele foi tirando muitas coisas através das pragas que ele mandou sobre aquilo ali, sobre aquele povo, né? E o Salmo 16, né, verso 11 diz: na presença do Senhor há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Assim deveria ser o nosso culto, irmãos, um momento de uma alegria plena na presença do Senhor, um momento de desfrutar das delícias, das bênçãos que o Senhor tem para a sua igreja, e a gente vê quantas pessoas desprezando. Eu sei que muitos gostariam, mas estamos impedidos nesse momento. Mas não podemos desprezar isso, e a minha preocupação com o que virá à frente. Por isso, esse primeiro ponto, né, que eu quero destacar, que a libertação do povo, ela começa realmente com a adoração, onde Deus vem e liberta o seu povo, e onde a adoração começa com o nosso Deus. O segundo ponto que eu quero destacar aqui é que o culto a Deus, ele incomoda o inferno. E Satanás faz tudo para impedir que ele aconteça. Vamos ler aí, acompanhar na Bíblia, do verso 6 em diante, até o verso 14, o que diz a palavra de Deus.
Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó ao superintendente do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha, ide vós mesmos e ajuntai palha, onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhe diziam: por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Que coisa terrível, né, irmãos? No verso 2, Faraó zombou do Deus dos hebreus. Não demonstrou o mínimo respeito para com o nome de Yahvé. E resolve o que ele mesmo quer, né, como soberano do Egito. Mas a ironia é que ele estava mexendo com o Senhor de toda a terra, o Deus soberano. Ele não sabia disso, ele achava que ele era o cara, né? Podia mandar, desmandar, oprimir, matar. Mas Deus vem e começa, então, a operar a libertação do seu povo, apesar de toda essa opressão. E os versos 4 e 5 que nós vemos que Faraó ainda ficou mais irritado com Moisés e com Arão, e mandou que eles voltassem para trabalhar. Achou que eles eram lá também, estavam escravizados, né? Olha, voltem para os seus trabalhos, vocês estão distraindo o povo com essa conversa de que precisa adorar, que Deus está chamando esse povo para adorar. Eles têm que trabalhar, produzir, e impôs uma carga sobre eles que eles não puderam suportar. Era uma coisa terrível. Produzir a mesma quantidade sem que eles tivessem o material à disposição. Então, uma opressão terrível, irmãos, que acontece. E o Faraó oprime, então, duramente o povo de Israel, e de uma maneira terrível, né? E nisso nós vemos um exemplo de todos os tiranos, de todas as épocas e do nosso tempo. Eles querem quebrar a resistência do povo de Deus, dizendo que a adoração não é importante, e às vezes impondo sanções, peso terrível, porque esse negócio, em vez de vocês trabalharem, vocês ficam com conversa de adorar a Deus, de prestar culto, passar um tempo sentado, ouvindo um pregador, às vezes não tem nada para falar, né? É isso que está acontecendo. Faraó é esse tipo de opressor que tem oprimido a igreja durante todo esse tempo. E no versículo 9 ele diz: olha, aperte, aumente o serviço sobre estes homens para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. É o que eles acham. Às vezes que o evangelho, a pregação da palavra, não tem muito a ver com o nosso mundo. São coisas que não têm tanta prática, tanto resultado. Vamos acordar para essas coisas, irmãos. E ele então aumenta ainda mais a opressão.
Isso acontece, irmãos, em todas as épocas, em todos os lugares, né? Os tiranos de plantão, eles temem quando o povo de Deus se reúne para prestar culto. Satanás teme. E há uma frase muito famosa, né, de John Knox, o reformador presbiteriano da Escócia, né, frase não dele, né, mas da rainha Maria, que oprimia os protestantes, e ela diz que temia mais John Knox de joelhos dobrados do que do exército inglês. Poder, né? De um homem que tinha comunhão com Deus, que adorava o seu Deus, e a rainha toda poderosa temia as orações. Satanás teme, porque sabe do poder do povo de Deus, quando está adorando, quando está prestando culto, quando está na presença do Senhor Todo-Poderoso, do Senhor do céu e da terra. Não são todos que têm esse privilégio, mas é o povo de Deus, que Deus escolheu, separou, é Israel, o meu primogênito. Somos nós, e às vezes nós desprezamos isso, irmãos, e às vezes deixamos de prestar culto a Deus por questões tão secundárias, tão sem importância. Mas Satanás sabe do que é um povo que ora, que adora, que busca a Deus, do poder espiritual que isso tem para derrotar o seu exército maligno. Sempre querem proibir a adoração do povo da aliança, aquele povo que Deus fez uma aliança, que Deus procurou. Portanto, irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, né, de pandemia, de disputas políticas, que estão ameaçando a unidade da nossa nação, que estão ameaçando a unidade da igreja do Senhor, nós devemos levar muito a sério a questão da convocação de Deus para prestar culto a Ele. Segundo, o seu propósito, fazendo aquilo que devemos fazer dentro das exigências. Lembre-se que quando Salomão consagrou o templo, o Senhor prometeu, né, que se o seu povo se arrependesse dos seus pecados e o buscasse, ele iria sarar a sua terra, ele iria ouvir a oração que se fizesse naquele templo que ele estava consagrando. Será que Deus mudou? Eu acho que não, né? Ou, claro que não. Hebreus 10, 24 e 25, diz: tenhamos consideração uns pelos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Note que dia está com a letra maiúscula. É o dia da volta do Senhor, que nós iremos prestar contas a Ele. Vamos nos estimular, a reunião é isso, é para nos estimular, nos apoiar, nos ajudar. Meu irmão, estou com vocês, estamos juntos, vamos orar, vamos estar juntos. Isso é a comunhão dos santos, tão necessária para a igreja do Senhor. Segundo ponto, então, é esse, irmãos, que Satanás faz tudo para impedir. Não vamos deixar, não vamos cair nessa armadilha, mas vamos realmente buscar o nosso Deus, porque vale a pena, porque Ele é o Senhor soberano. E o terceiro ponto, e último, Deus liberta o seu povo de forma definitiva, para que este possa prestar culto a Ele. Liberta o povo de forma definitiva, para que os seus filhos prestem culto a Ele. Verso 15, a partir aí do versículo 15, Êxodo 5, 15 em diante, diz assim: então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos?
palha não se dá a teus servos, e nos dizem, fazei tijolos. Eis que os teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem culpa. Mas ele respondeu, estais ociosos, por isso dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora, e trabalhai, palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia, nada diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estava à espera deles. E lhes disseram, olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de nenhuma sorte livraste o teu povo. Disse o Senhor mais a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Esses versos nos mostram, irmãos, os responsáveis israelitas, né, que os superintendentes egípcios tinham colocado sobre o povo, gente do próprio povo, né, e esses capatazes então ficaram apertados, eles eram chicoteados, porque não davam conta do trabalho. E eles então vão a Faraó, e essa palavra aqui mexe com a gente, é porque tratas assim a teus servos? Por que o Senhor está nos humilhando tanto? Por que está exigindo tanto de nós, sabendo que nós não somos capazes de fazer isso? E Faraó nem dá bola, né, com toda a arrogância, né, desse homem mais poderoso da terra. Faraó diz que eles são preguiçosos, aí no versículo 17, vocês são preguiçosos, vocês estão ansiosos, e por isso ficam dizendo, vamos e sacrifiquemos a Yahvé. Coisa terrível, né? Eles estão ansiosos, vocês não vão trabalhar, não querem trabalhar, e fica com essa conversa de que tem que prestar culto a Deus. Olha, acorde aí, né, gente? Por isso, irmãos, eu quero destacar aqui, chamar a sua atenção, porque a mensagem desse texto é que preste atenção, para obter a liberdade, mesmo os escravos têm ou devem sofrer a perda de todas as coisas. Vou repetir. Para obter a liberdade, mesmo os escravos devem sofrer a perda de todas as coisas. Filipenses 3, 7, 8, o apóstolo Paulo diz, né? Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Amém. Somente assim, irmãos, é que o pecador encontrará a verdadeira liberdade. Essa liberdade que Jesus conquistou para ele na cruz do Calvário. Somente quando ele entender que não há esperança nos homens, mesmo sendo o governante mais poderoso da terra, não é ele que vai libertar.
Paulo diz: tudo eu perdi, tudo é refúgio, por causa do sublime conhecimento de Jesus. Por isso a gente começa a entender por que Deus deixou o povo naquela situação, para que eles se desapegassem. Porque com toda aquela dificuldade, vocês se lembram que depois lá na frente, eles vão dizer: lá no Egito que era bom, tinha as carnes, tinha cebola, tinha não sei o quê. Vivendo desse jeito. Mas nem os escravos naquele momento, nem Moisés, entenderam esse mistério. Mas Moisés realmente ficou compadecido com aquele povo e foi orar, foi buscar a Deus. Senhor, o que é que eu vou fazer? O povo está oprimido e o Senhor parece que não faz nada. Eles estão aí clamando, gemendo. Isso aí está no versículo 22 e 23, né? E aqueles capatazes, depois que saíram lá de Faraó, foram pedir misericórdia. Eles chegaram para Moisés e disseram: Moisés e Arão, o que fria que vocês nos meteram? Foi lá pedir a Faraó para libertar a gente, para deixar a gente cultuar a Deus, e nós estamos desse jeito aí, ó, pior, e Deus não responde a nossa oração. Eles se esqueceram de que Moisés e Arão eram apenas portadores de uma mensagem de Deus. São mensageiros do Senhor. Estão falando aquilo que Deus mandou que eles falassem. E hoje, irmãos, nesse desprezo que nós estamos vendo pela palavra de Deus, pelo culto, pela comunhão, nós vemos que muitos pastores, que transmitem a palavra de Deus com fidelidade, que pregam a palavra e não aquilo que eles tiram de trás da orelha, ou ideologias humanas, muitas vezes são acusados injustamente, de serem isto, de ser aquilo, ou serem a causa do povo estar sendo oprimido, do povo não estar caminhando. Confundem o mensageiro com a mensagem, mas a mensagem é muito maior do que a do mensageiro, não é? Você já falou isso, né? A mensagem que nós transmitimos, gente, é muito maior do que nós. A mensagem que Moisés e Arão levou para aquele povo é muito maior do que eles mesmos não sabiam da dimensão daquela coisa toda. E jamais poderiam imaginar as 10 pragas, jamais poderiam imaginar a saída do povo do Egito. Era muito maior, mas eles tinham a mensagem. E eles transmitiram. E por isso nós temos procurado fazer isso. Porque 2 Timóteo 4, 3 e 4, é muito claro. Diz o seguinte: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a verdade revelada na Escritura, e pelo contrário se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Moisés, quando ouve aquilo, ele não sabe como responder àqueles encarregados israelitas, decepcionados com a situação. Porque Moisés e Arão creram em Deus. E talvez aquele povo tenha esperado alguma coisa da parte de Deus e que a situação ficou pior. Perderam toda a esperança e a vida se tornou um fardo pesadíssimo e sem propósito. Muitas vezes estamos assim, no meio de essa pandemia, orando, pedindo a Deus, vendo gente morrendo, vendo situações difíceis, o país se afundando. Senhor, será que não está vendo? Será que você não está vendo o que é que está acontecendo? Mas Deus tem mandado os seus profetas trazer a mensagem dele para a sua igreja. Não de uma vitória vazia, de uma esperança sem propósito, vai estar tudo bem, Deus vai guardar o seu povo, não vai acontecer nada, não. Deus está nos ensinando aquilo que Ele ensinou para o povo de Israel, e essa palavra vem para nos mostrar como é que é essa situação. Porque o que eles não sabiam, e que não viam,
era que a perda da sua última segurança e esperança era um aspecto da batalha de Deus contra Faraó a favor deles. Deus queria que eles perdessem toda a confiança, toda a esperança, toda a segurança que às vezes julgavam ter naquele soberano. Moisés volta-se para o Senhor em oração, versos 22 e 23. Quantas vezes nós oramos assim, irmãos? Senhor, por que o Senhor está nos afligindo dessa maneira? Por que o Senhor está mandando essa palavra? Porque desde que eu me apresentei a Faraó, a situação desse povo piorou. Não é assim muitas vezes que a gente fala? Encontrei Jesus e a situação ficou pior. As coisas pioraram. Mais perseguição, mais incompreensão, mais lutas. Ele ora assim. Mas, irmãos, Moisés sabia, né, que tudo aquilo estava dentro do propósito de Deus. Propósito soberano. Mesmo que ele não pudesse entender, como muitas vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Mas ele ainda tinha que aprender que para que o seu povo se tornar possessão de Deus e não de Faraó, esse povo teria que perder toda a esperança em Faraó como a saída para o seu problema. A saída não estava em Faraó. Tirar o fardo, diminuir a quantidade de tijolos. A situação não estava aí. E o povo queria isso, porque achava que se fizesse isso, ele estaria numa situação boa, que Deus queria. Estava ensinando o povo que a esperança está nele, e não nesses governantes. Por isso eles passaram por aquilo, por todo aquele sofrimento, para entender que a sua esperança está no Deus soberano, no Deus de Israel, no Deus que nos procura e nos encontra. A saída não estava em Faraó. Moisés estava descobrindo que se esse povo tivesse que ser liberto por Deus, ele deveria ter apenas Deus como a sua esperança e o seu recurso. E assim é conosco hoje. Precisamos aprender, no meio dessa luta toda, que só tem uma saída. É para cima. Não vem de outro lugar. Não espere compreensão das autoridades, de Satanás ou de qualquer outro. Temos que aprender, e às vezes o sofrimento que estamos passando é para isso. Está um exemplo aqui do povo de Israel. Porque depois disso eles foram libertos. Portanto, se nós queremos realmente ser livres deste mundo e de suas ameaças políticas, econômicas, o que seja, dessa peste que está aí, nós devemos colocar toda a nossa confiança e esperança no único Deus verdadeiro. E quem é esse Deus verdadeiro? É aquele que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, na pessoa de Jesus de Nazaré. Esse é o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra. Não há outro Deus a não ser este. Isso nós somente seremos livres, irmãos, do pecado e de todo medo, se nós colocarmos a nossa vida inteiramente e sem reservas nas mãos deste Deus. Como eu disse, Moisés não sabia o que iria acontecer, o povo também não sabia. Mas ele buscou a Deus, confiou. E Deus disse para ele: olha, você agora, o povo parece que aprendeu, agora eu vou agir. Agora Faraó vai saber quem é que manda nesse pedaço. Por isso, irmão, nós precisamos aprender a cantar as nossas músicas, né, com sinceridade de coração. Nós cantamos: a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Você conhece a música? Já cantou, né? Muitas vezes, né? Mas quantos têm negado? Cantam, mas acham que Deus não é suficiente para livrar a sua vida.
que Deus não é capaz de livrá-lo de uma enfermidade. Ou que se ela vier, Deus não é capaz de livrá-lo, de curá-lo. Mas precisamos declarar: na minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Ele é o Senhor. Por isso, irmãos, somente perdendo toda a esperança nos poderes deste mundo é que nós poderemos experimentar o poder soberano e amoroso do nosso Deus, que nos encontrou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É nele, somente nele, que nós vamos experimentar toda a nossa libertação. Essa foi a dura lição que os filhos de Israel tiveram que aprender para serem libertos de toda a esperança humana. A libertação deles não estava nas mãos daquele tirano, mas nas mãos do Deus soberano, Senhor dos céus e da terra. A nossa esperança está somente em Cristo, para nos livrar de todo o mal deste mundo, esse mundo ímpio, e nos conduzir seguros para a vida eterna. Precisamos aprender a dizer como Paulo, que estava preso em Roma, esperando a sua execução, quando escreveu a Timóteo a sua segunda carta e a última carta dele, no versículo 1, capítulo 1, versículo 12. Por isso, estou sofrendo essas coisas por causa do Evangelho. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Glória a Deus. E de novo, dia aparece aí com a letra maiúscula. Deus vai guardar a nossa vida e o nosso depósito até o dia final. Satanás não será capaz de nos tirar das mãos de Jesus. Aconteça o que acontecer, o Senhor estará nos guardando, nos libertando e nos levando livres para o seu reino. Essa esperança precisa estar no nosso coração. Aqueles que são verdadeiramente livres não desprezam a adoração, o culto. Estar num culto é prioridade na vida daqueles que adoram o Senhor. Que Deus nos livre realmente de toda a esperança nesse mundo. Que Deus nos dê a única esperança, que Ele seja a nossa única esperança. Porque o dia que nós aprendemos isso, nós seremos libertos, verdadeiramente livres, não dependendo dos homens, dos governantes, de quem quer que seja, mas dependentes apenas daquele que tem todo o poder, toda a autoridade, e que diz que estaria conosco todos os dias, 24 horas por dia, até o dia final. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos sustente. Que Deus conduza cada um de nós firmes neste propósito. Que possamos continuar adorando o Senhor. Mesmo nesse tempo de tantas limitações, que a nossa prioridade seja adorar, louvar, bendizer e exaltar o nome do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Muitas vezes ela nos desafia, ela nos confronta, ela nos incomoda, mas é a tua palavra, Senhor. E eu te agradeço por ela. E que ela realmente prospere, Senhor, na vida da tua igreja, segundo o teu propósito e para a glória do teu nome. Apesar de todas as deficiências nossas dos pregadores, que a tua palavra seja poderosa na vida da tua igreja. Capacita-nos dia a dia a sermos fiéis a ti, como Moisés foi ao transmitir aquela mensagem. E dá compreensão ao teu povo, Pai, para entender o teu propósito nas nossas vidas. Oramos com gratidão,
em nome de Jesus. Amém.